Colegas, vamos agora começar a nossa jornada oficialmente no curso do Conselho Nacional de Justiça. Aula 2, tema inicial histórico e natureza jurídica desse órgão, e nós vamos partir do princípio de que a Emenda Constitucional número 45 de 2004, também chamada de Emenda da Reforma do Poder Judiciário, é a responsável pela criação do CNJ, também chamado de Conselho Nacional de Justiça. Esse órgão integra o Poder Judiciário, mas não exerce uma função jurisdicional. Ele tem um trabalho administrativo. E esse trabalho administrativo se divide nas funções de fiscalizar e realizar um controle disciplinar e financeiro orçamentário do Poder Judiciário em sentido nacional, ou seja, de todo o Brasil. Dizer que o CNJ tem uma função administrativa e não jurisdicional é concluir que o CNJ não diz o direito no caso concreto. A função jurisdicional é pautada por alguns vetores: imperatividade, imparcialidade, definitividade e imperatividade. Isso significa dizer que um juiz imparcial, previamente investido, será responsável por impor a vontade do Estado para duas partes, leia-se autor e réu, que sozinhos não conseguiram solucionar o litígio. Se você observar, a função de dizer o direito no caso concreto é marcada justamente pela imperatividade que marca a solução desses litígios. E quando nós falamos do CNJ, não há nenhuma espécie de litígio. Há uma simples necessidade de reorganização do Poder Judiciário, identificada em 2004 por meio da Emenda Constitucional, e essa Emenda Constitucional atribuiu funções meramente administrativas. O CNJ, portanto, não diz o direito no caso concreto. O que ele faz é simplesmente reorganizar o Poder Judiciário em sentido administrativo, disciplinar e orçamentário. Bom, considerando que o Poder Judiciário não se submete a nenhum mecanismo de controle externo, e isso deriva da própria teoria norte-americana dos freios e contrapesos, também chamada de checks and balances, o CNJ é o responsável por realizar uma fiscalização de caráter interno, como eu falei para vocês. Essa fiscalização tem um conteúdo disciplinar, administrativo e também financeiro orçamentário. Mas eu quero que você reflita um pouco mais sobre o Poder Judiciário não se submeter a nenhum mecanismo de controle externo. Veja bem, quando nós pensamos no constitucionalismo norte-americano, chegamos à conclusão de que nós temos o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O Poder Legislativo é responsável pela atividade legiferante, ele cria leis. O Poder Executivo é responsável por dar concretização ao que a lei diz. Mas o que acontece se nós tivermos litígios na sociedade, ou melhor, o que acontece se nós tivermos litígios não só na sociedade, mas na sociedade e dentro do próprio Estado, como um conflito de interesses entre parlamentares ou um conflito de interesses entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo? Bom, essas questões são majoritariamente resolvidas dentro do Poder Judiciário. E, para tanto, em especial por meio da Suprema Corte, o Poder Judiciário tem a ferramenta de dar a última palavra sobre a Constituição Federal. Isso significa dizer que, como pode um agente responsável por dar a última palavra ser controlado por outros agentes? Se ele fosse controlado, ele não deixaria, ele não daria mais a última palavra. Ele simplesmente seria revisado por outrem. Portanto, concluir que o Poder Judiciário não sofre mecanismos de controle externo é uma conclusão razoável. Mas, como nós sabemos que mesmo o Poder Judiciário precisa se submeter a alguma forma de controle, a Emenda 45 de 2004 instituiu justamente o CNJ. Portanto, nós temos aqui uma função não só administrativa, mas propriamente constitucional desse órgão. O CNJ se presta a conceber maior equilíbrio para a teoria dos freios e contrapesos. Tanto é que, se você realizar uma interpretação histórica e entender que em 2004 nós estávamos num período de reformulação do Estado brasileiro, nós vamos chegar à conclusão de que, naquele período, havia uma sensação de divisibilidade muito grande em cada tribunal. Nós temos 27 tribunais estaduais e 6 tribunais regionais federais, fora os tribunais do trabalho e os tribunais militares. Pois bem, cada tribunal vivia a sua própria realidade, tinha o seu próprio regimento interno, como continua a ter, mas não havia uniformidade entre eles. Nós tínhamos, portanto, muita disparidade entre a conduta errada de um magistrado no Tribunal de Santa Catarina e a conduta errada de um magistrado no Tribunal da Paraíba. Essa falta de uniformidade gerava uma sensação de insegurança e injustiça, inclusive dentro dos quadros da administração pública. Foi fazendo essa leitura que o CNJ concluiu que uma dimensão nacional do poder correicional, também chamado de poder disciplinar, era necessária.
E, portanto, um dos objetivos do CNJ foi combater essa sensação de feudo que era estabelecida antes de sua criação, antes de 2004. E hoje nós temos basicamente 4 mecanismos que auxiliam nesse controle administrativo. É claro, o CNJ é responsável pela dimensão de caráter nacional, mas outras ferramentas também estão à disposição. Nós temos as corregedorias, as ouvidorias, os conselhos superiores, além do Conselho Nacional de Justiça. As corregedorias também estão presentes em cada tribunal. É claro, o CNJ tem a sua própria corregedoria, assim como tem a sua própria ouvidoria. Ouvidoria, mecanismo muito importante para que o Poder Judiciário ouça a sociedade não só por meio dos autos, dentro da função jurisdicional, mas administrativamente, como o que nós chamamos de ombudsman. Ombudsman é a entidade pública responsável por estabelecer mecanismos de transparência com a sociedade. Transparência essa que se dá por meio da ouvidoria. Como eu disse anteriormente, e agora repito, o CNJ tem atribuições nacionais, afinal se chama Conselho Nacional de Justiça. Sendo nacional, ele se interpõe perante todos os órgãos jurisdicionais, sejam órgãos de caráter federal ou estadual. Portanto, é uma conclusão bastante óbvia. Se nós tivéssemos órgãos jurisdicionais municipais, por exemplo, que nós não temos, mas se existisse, eles também incidiriam sobre esses órgãos municipais hipotéticos, uma vez que ser nacional é diferente de ser federal. Um órgão federal incide somente na União. Um órgão nacional incide sobre todos os planos federativos. Isso nos permite concluir que hoje o magistrado deve satisfações não apenas à sua corregedoria ou ao regimento interno do seu tribunal, mas também às resoluções e às recomendações do CNJ e aos conselhos superiores, bem como ao plenário do Conselho Nacional de Justiça, que nós vamos estudar oportunamente. Na próxima aula, vamos conversar mais sobre o histórico e a natureza jurídica do CNJ. Fica comigo e se estiver gostando, dá um feedback aqui embaixo. Um abraço.